Boa tarde, pessoal. Vocês que nos seguem aí, o Conexão Cast. Estamos indo aqui para a quarta parte do nosso Conexão hoje, hein, Paulinho? Rapaz, hoje tá pesado. Tá pesado, né? Que delícia. Bom demais. E agora nós temos aqui uns convidados aqui de peso, né? A gente está aqui com o Daniel e o Pastor Jenny, que são ali os CEO da JJ Tax Center, né? E nós vamos aqui falar um pouquinho sobre contabilidade, sobre você que quer montar o seu business. Então, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado agora com essa mensagem que eles vão deixar aqui. Então, nós vamos bater um papo, vamos tirar suas dúvidas. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma informação que você queira saber, é o momento, né não? Vamos lá, Paulinho, fala aí com... Vamos lá, é isso aí, pessoal. A gente sabe, né, o quão importante é, né, a gente ter um controle, fazer toda, né, ter uma controladoria de fato, né? Não somente no que diz respeito a business, mas também as nossas vidas pessoais, né? E principalmente no que diz respeito à parte financeira, na verdade. Porque, como a gente costuma dizer lá no Brasil, né? Tocou no bolso, aí você vê quem é quem, né? É isso aí. Na verdade, para que de fato isso não aconteça, de repente a pessoa não tem um determinado conhecimento, né? Não tem determinadas informações, vai pagar mais caro táxis, vai perder dinheiro no dia a dia, trabalha tanto, né? E aí, muitas vezes, por não saber administrar, na verdade, o seu dinheiro, as suas finanças ali, acaba indo pelo ralo. E ninguém melhor do que especialistas na área para nos esclarecer, nos tirar as dúvidas, nos trazer orientações a respeito disso. Confere, para a gente começar, o pastor Jenner, né, que é um dos proprietários da JJD Tax Center, e o Daniel, não tem como esquecer, porque é o nome do meu pai. Alô, pai, você no Brasil aí, tá vendo aí? Eu gostaria que vocês, para a gente começar, pessoal, vocês estariam falando um pouco, né, a respeito de vocês, se apresentando, para a gente entrar na nossa entrevista aqui. Pastor Jenner. Ok. É um prazer muito grande podermos estar com vocês hoje nesse debate, nesse dia de evento. Sim. Em que muitas organizações que estão sendo representadas aqui nessa tarde, nesse dia todo. Sim. E o assunto, em se falando de business, é extremamente atual, e a JJD Tax Center tem essa proposta de estar trabalhando junto ao empreendedor que está na nossa região, para que a gente possa contribuir com a realidade empresarial daqueles que têm nos buscado. Eu sou o CEO da empresa, e essa filosofia que nós temos desenvolvido junto às empresas é uma filosofia que passa pela conscientização de uma mentalidade que precisa ser trabalhada, precisa ser educada, a gestão do seu negócio. E o brasileiro, ele tem um espírito empreendedor. Vejamos que nós estamos em uma terra que nos recepcionou, e hoje nós estamos cada um dentro daquilo que pode contribuir, gerando recursos, gerando receita para o Estado, para o país, gerando empregos, e estamos deixando a nossa contribuição para que a sociedade brasileira que aqui se reúne, e diga-se de passagem que essa região da Nova Inglaterra contém a maior concentração de brasileiros fora do Brasil. Uau. Nós temos, vamos dizer assim, um espaço, um mercado de iniciativas pensantes de origem brasileira e que estão aqui. E a JJD Tax Center, eu e o Daniel, já estamos nessa atividade direta, frontalmente com os empreendedores. Já temos 11 anos de jornada junto à comunidade brasileira, e tem sido um prazer para nós, de uma certa forma, fazermos parte do sonho americano que é nutrido no coração dessa comunidade, e nós fazendo o trabalho de contabilidade, de imposto de renda, consultoria empresarial, a parte de seguros, de auditorias. Com essa prestação de serviço, a gente tem participado um pouquinho da realidade empresarial aqui em Nova Inglaterra. Muito bom, muito bom. Daniel. Então, pegando um gancho aí do que o Jenner falou, a nossa parceria realmente aí há 11 anos, e é muito gostoso a gente trabalhar com prazer do que a gente faz. E
nós gostamos de mexer. Ele como pastor já vem no dom, e eu sou advogado no Brasil, trabalhei alguns anos lá, e quando cheguei aqui me vi na dificuldade de poder continuar a minha faculdade. Aí resolvi cair na área contábil e achei esse parceiro aqui que está comigo há 11 anos. E puxando esse gancho do trabalho que a gente faz com a comunidade brasileira, e é um prazer em saber quando a gente chegou, o tanto que a gente precisou de um apoio. Eu estava trocando uma ideia com o Cláudio aqui em off, e quanto é importante quando você chega numa terra desconhecida. O Brasil não tem essa cultura de você cuidar da tua área contábil. Sim. Lá você vê o contador uma vez por ano, não vou lá rapidinho, não, ele faz de casa. Assim mesmo. Verdade. E aqui ele se torna um empresário rapidamente, ele tem as oportunidades de... Quando eu chego e falo para ele, o meu primeiro passo quando eu pego um imigrante, ele me procura porque ele precisa tirar um IT number. E ele, Daniel, o que é isso, né? Que documento é esse que me mandaram tirar aqui com você? Eu falei, esse é o primeiro passo, meu amigo, que você precisa fazer nesse país. Começar corretamente, cuidar da sua vida tributária. O cara leva um susto. Falei, mas Daniel, será que é isso? Eu falei, é isso. Porque aqui vai estar os primeiros passos que você precisa dar. Aí falou, mas me explica isso. Eu falei, então, o teu IT number, eu só estou abrindo um IT number para você, não é a minha especialidade, porque a minha especialidade é empresarial, cuidar de empresas. Mas eu estou abrindo um IT number para você, porque eu sei que daqui 6 meses você vai voltar a abrir uma empresa comigo. Mas eu posso fazer isso? Eu falei, pode. Aí a pessoa leva um susto, mas Daniel, eu estou ilegal no país, minha condição... Eu falei, tua condição imigratória é um outro assunto. Mas o IT number vai te proporcionar ser um empresário, se é que você tem uma profissão no seu país, vai te proporcionar ser um empresário nessa terra. O cara falou, então eu achei, é aqui que eu preciso ficar. Eu falei, com certeza. Vem no lugar certo, né? Eu acho que já pegando o gancho, né, Paulo, né, de você falando do IT number, Daniel, eu queria que você explicasse para a nossa comunidade. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de entender esse processo do IT number, né? O que é um IT number, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do processo do IT number, como tirar um IT number, o porquê de ter um IT number. Eu queria que você explicasse para as pessoas um pouquinho sobre esse processo. Com certeza, Cláudio. Como a gente diz, é o primeiro passo, quando ele vai procurar um emprego, ou uma colocação, o patrão vai virar para ele, não, rapaz, você tem IT number? Não, não tem, o que é isso? Não, então você vai precisar procurar um contador para poder tirar o seu IT number. E quando ele chega, e a gente explica todo o processo. O que é o IT number? Na verdade, é um número que você, para pagar imposto, literalmente foi criado nos Estados Unidos para quem não tem uma condição de um Social Security. O governo queria ter essa arrecadação e foi, né, quando surgiu o IT number. Então, literalmente é simplesmente para pagar imposto. Só que com o decorrer dos anos, com a imigração de tantas pessoas, ele foi se encorpando, né, e vamos dizer, abrindo caminhos improváveis. Porque hoje você fala, se eu me torno um empresário com IT number, hoje eu compro uma casa com IT number, eu faço um financiamento com IT number. Olha o ponto que chegou esse documento. Então o cara chega, eu posso abrir uma empresa e posso comprar uma casa. Eu falei, hoje sim. Teve um período que se comprou casa com IT number. Na época da crise, né, Jenny? Se eu não me engano, em 2008, foi fechado porque nós tivemos aqueles problemas de financiamento. E retornou, já fazem 2, 3 anos. Então eu falo para os meus clientes, se você tem condições, aproveite o momento de você ter uma casa própria nos Estados Unidos. E além de tudo, né, aquilo que eu te falei, primeiro passo, pagar meu imposto, poder ser um empresário e fazer um financiamento, comprar um telefone, comprar uma casa própria, ao ponto que esse IT number chegou. Então eu acho assim, é o carro-chefe, né? É o primeiro passo que você tem que dar nesse país. Legal. Agora sim, interessante, tanto o Jenner, né, quanto o Daniel, vocês falando a respeito do ITIN, né? Aqui a gente, né, é mais como o ITIN. É interessante vocês comentando a respeito disso, porque o que acontece? Normalmente a pessoa, o brasileiro, né? Vamos falar da nossa comunidade, né? Do nosso povo, né? Quando ele chega aqui, ele chega muitas vezes sem muita informação do que pode ser feito, do que pode se fazer, o que não pode, aquela coisa toda. E como você disse, de fato, a primeira coisa é um ITIN.
né? Porque se a gente fosse levar para o Brasil, o ITIN number aqui é como se fosse um CPF lá, confere? Na verdade, a partir daquele momento que você tira um ITIN, você de fato está cadastrado nos dados do governo. Você de fato é reconhecido como um cidadão que está aqui dentro. Para pagamento de impostos. Exatamente. Você tem um compromisso com ele. Exato, né? Por quê? Porque a partir do momento que você começa a pagar os seus impostos, você começa a ter recordes, na verdade, como se fosse no IRS aqui, o Tesouro se Americano. fosse a Receita Federal no Brasil. E a partir daquilo ali você vai começar a criar seu crédito. Exato. E a partir desse crédito que você passa a ter acesso. Comprar uma casa, você de fato passa a ter um crédito lá, construir esse montante, né? Se é que a gente pode chamar assim, né? Mas muitas vezes as pessoas têm muito medo. Também, né? Porque, então quer dizer que se eu for... Eu mesmo já ouvi isso, tá, Daniel e Jenny? Né? Mas se você vai registrar um ITIN, entendeu? Você vai ter seus dados, né, no recorde do governo lá e tal. E aí pode acontecer a questão de migração, alguma coisa assim, essa outra. Né? Exatamente. O que vocês podem dizer a respeito disso? Confere, não confere essa informação? Para nossa audiência que está nos vendo, que muitas vezes tem essa dúvida também. Exatamente. Exato. É bem pertinente essa abordagem. E o que fica de uma maneira assim bem sucinta para que a gente possa entender o quão é privilegiado para nós, como imigrantes, constituirmos negócios aqui. Vejam só, mesmo o estrangeiro, o brasileiro aqui em particular, que seja ilegal, ou seja, ele está indocumentado. Como um indocumentado ele pode vir a abrir uma empresa propriamente dita nos Estados Unidos? Como é possível, né? E vejamos, falando em Estados Unidos, nós estamos falando da primeira potência econômica da atualidade mundial. Vejamos. Deus abençoe a América. Continue abençoando essa América. Porque a departamentalização, vamos dizer assim, dos setores governamentais do país funciona da seguinte maneira nesse ponto. Existe uma legislação federal a qual o IRS está subordinado a ela, onde o foco é tributação. O IRS, ele quer ver receitas e através dessas receitas os tributos que sustentam toda essa administração gigantesca que são os Estados Unidos. Pois bem, ele está direcionado a essa disciplina, acompanhamento e monitoração para que aquele que é empreendedor e que está no país, ele gere receita e gere tributos. Pois bem, uma legislação federal disciplina isso. A outra legislação federal que eu gostaria de pontuar é a legislação onde o Homeland Security ele está situado. Ou seja, o Homeland Security é o segmento governamental que disciplina a permanência do estrangeiro aqui nos Estados Unidos. Ou seja, tudo que disser respeito ao estrangeiro que veio, que se instalou e que permanece aqui, o Homeland Security é quem disciplina isso, acompanha e também disciplina. A nossa conhecida imigração. E existe uma terceira lei federal, que é uma lei que se interpõe entre ambas, onde não há legalmente vamos dizer assim, a ferramentação de troca de informações, tanto do Homeland Security quanto com o IRS, em relação aos estrangeiros que estão aqui. Ou seja, o Homeland Security, ele não quer saber se o estrangeiro aqui está pagando imposto, se ele é um empreendedor, ele só vai disciplinar e dizer que só pode ficar aqui quem for documentado. E o IRS não entra no mérito do Homeland Security. Ou seja, à luz da visão da legislação federal, onde o IRS está lotado, determina que o estrangeiro aqui no país, a partir de 153 dias de permanência, ele é considerado um residente permanente para efeito de tributação. Uau. Ou seja, muito bom. Aquele estrangeiro que veio, que aplicou para o IT Number e a partir daí ele tem esse número de identificação federal e tributária. A partir daí ele tem a prerrogativa legal de acordo com o IRS para a constituição de um empreendimento, seja ele de ordem micro, média ou macro. Tanto é
que a obtenção do IT Number pode se dar quanto o estrangeiro estando fora dos Estados Unidos. Claro. Você Também. pode residir no exterior, aplicar para o seu IT Number e, por exemplo, abrir uma das modalidades de corporação é a LLC. Sim. Ele pode residir no exterior e com o IT Number constituir a sua LLC aqui, perfeitamente. Uau, muito bom. Dessa aí eu não sabia não, hein? Tem muita Muito coisa. aí, tem muita... A nossa conversa ia longe aqui. Muita informação. Mas vamos lá, né? Em relação a... Nós abordamos aqui, né, a parte do IT, né? Que para toda aquela pessoa, né, que chega, que deseja abrir um negócio, empreender de alguma forma aqui, vai ser necessário, né, abrir um IT ali. Mas... além disso, vocês trabalham com diversas outras áreas, né? Dentre elas, eu registrei um business, abri um business aqui, eu preciso assegurar o meu business, porque eu sei que sem seguro eu não trabalho, não é isso? Né? Para a gente trabalhar qualquer segmento, você que está nos acompanhando aí, qualquer segmento que você desejar empreender, você vai precisar abrir os seguros, né? A gente fala registrar os seguros. Vocês poderiam abordar um pouco mais a respeito dessa área pra gente aí? São 2 seguros, na verdade, a gente sempre fala, né? Qualquer empreendimento que você precisa seria o Liability Insurance e o Works Comp Insurance. Então, as pessoas às vezes me questionam, Daniel, só dá para você me explicar o que significa os dois? Então, a gente sempre fala, o Liability vai proteger o seu business naquela área de sinistro. Então, eu tenho qualquer coisa, eu vou quebrar, algum funcionário meu quebra alguma coisa onde eu estiver instalando, deixa uma torneira aberta e vai embora e inunda a casa. Quando chega no outro dia, o cara estava fora, aí vamos ser acionado o Liability. E o Works Comp, na verdade, é um seguro de acidente de trabalho. Pessoal. Acidente de trabalho das pessoas da empresa, né? Sim. E que é um seguro caro, realmente, porque ele é baseado em cima da folha de pagamento que você faz. Então, às vezes, as pessoas começam pequeno, Daniel, eu vou começar sozinho, então é desse tamaninho. Aí no decorrer do ano, às vezes, cresce muito a empresa. Essa assessoria que você falou, que a gente perde tempo, falei pro Cláudio, eu perco tempo quando ele senta o meu cliente senta na minha frente, porque ele precisa saber de alguns detalhes. Se ele não tomar esse cuidado, ele pode quebrar a empresa no primeiro ano. A gente já viu casos que a pessoa fez uma estimativa de um Works Comp, vai no seguro, ela faz uma pergunta, qual a sua estimativa da sua folha de pagamento? Não sei, porque como é que você vai saber? É uma estimativa? Sim. O cara, então qual é o mínimo? Põe aí $20 mil. Pá. Aí corre o ano. No ano isso? A empresa dele explode. Ele precisou de 10 pessoas para trabalhar no meio do ano, no verão, aquela loucura. Na primeira auditoria que vai ter que se recorrer ao contador, chega para nós e fala, precisamos fazer a auditoria do seguro. Aí ele foi lá e ele pagou $150 mil de pessoal de folha de pagamento. Ele vai ter esse estouro de 20 mil que ele estimou para 150. Aí ele tem que pagar essa diferença e já abrir um seguro no ano seguinte de 150. Então, às vezes, o cara tem que dar 20, 30, 40 mil dólares no primeiro ano. O cara, quebrei minha empresa. Então, a gente perde esse tempo para que ele não aconteça isso. Fala, tome esse cuidado. Você fez uma estimativa. Se você vê que no decorrer do ano a coisa está mudando, vai para a seguradora, muda. Porque, na verdade, não sei se foi falado, a gente não abre ainda, né? A JJG Tech Center não abre seguro. Nós temos parcerias com seguradoras. Então a gente abre a empresa, faz toda a parte de contabilidade, mas o seguro a gente acaba encaminhando. Então a gente dá essa assessoria para o cara, toma cuidado, que é muito importante o primeiro ano com esses 2 seguros, né? E como ele faz essa projeção, Daniel? Como é que ele faz essa projeção? Porque ele não tinha noção que daqui 5 meses a empresa dele deu aquela explosão. Como é que ele faz essa Por isso projeção? Se chama estimativa, né? Então o cara ele tem só que tomar, eu falo para ele, tome esse cuidado. Daniel, mais ou menos eu já trabalho. Eu falei, então é mais fácil. Quantas pessoas você tem trabalhando para você? Daniel, tem 4. Eu já estava, né, mesmo na informalidade, pagando 4 pessoas. Então eu falei, estima em cima do que você vinha pagando para eles. Então você já tem uma realidade. Mas se você nesse decorrer do ano for para 10, já toma cuidado. Volta para o seguradora para ver isso, ajustar isso. Tem como reajustar no decorrer do exercício. A seguradora faz. A seguradora, você pode tomar esse cuidado e tentar dar esse ajuste, né? Agora sim, uma observação
Eu trabalho na área também, na industrial, também tenho um business, né? O Cal também, na área alimentícia, então, né? E seguradora, né? Agora. E aí uma das coisas que a gente ouve muito, né, no nosso Day by Day aí, é o quê? Poxa, eu não vou registrar o meu business, ou eu não vou pagar imposto, porque, poxa, é muito alto. Aqui o pessoal fala muito, lá no Brasil a gente fala muito a questão do leão, né? É que a mordida do leão pega. Não, mas o leão americano morde mais. É em dólar, né? A mordida tem em dólar. essas coisas, né? E aí o que acontece, né? A gente vê que, infelizmente e corriqueiramente, isso acontece muito. As pessoas, elas abrem um business e elas fogem disso, achando que muitas vezes, poxa, aquele jeitinho brasileiro, né? Infelizmente, né? A gente dá pra mim precisa... trabalhar sem pagar imposto? Exato, entende? Mas a gente sabe que lá na frente a conta chega, né? Então, assim, como que funciona essa parte de tax, ok? Se existe uma porcentagem ali, porque a gente lá no Brasil, eu não lembro agora, de repente o Cal vai saber melhor, eu lembro que a partir de determinado valor, 27%. Exatamente, a gente pagava lá e a gente costumava falar, eu tinha um business no Brasil também, eu falar que taxa. Eu costumava falar que o nosso sócio majoritário era o governo. Não, é verdade. Nunca aparecia, mas no final do mês levava a mesma parte. Mas assim, né? Então aqui na América a gente ouve muito disso, sabe? Poxa, é muito caro, taxa. Vocês têm essa faixa para explicar pra gente? Eu diria que a questão tributária, ela é mais no que diz respeito à comunidade brasileira. Claro, abro um parênteses em dizer que a JJG Tax Center está aberta para todas as etnias que queiram trazer o seu empreendimento, a sua ideia, a sua filosofia e fazer dela um negócio, fazer dela uma empresa. Fecha parênteses. Mas falando de comunidade brasileira, temos percebido que tem sido mais um confronto contra a cultura. Exato. Porque a nossa cultura brasileira, ela tem alguns vícios. Sim. E esses vícios da cultura é que fazem com que sinalizadores errados sejam dados e na sequência e na perseguição a esses indicadores acabam perdendo grandes oportunidades. Vejamos que pagar imposto, propriamente dito, ele não inviabiliza nenhum negócio. Vejamos por um princípio básico. Nós temos uma empresa, ela tem receita, ela tem despesas, ela tem custo. Números redondos, uma empresa faturou $1 milhão, para ganhar $1 milhão gastou $800 mil. Ou seja, 200 mil seria a renda taxável, seria o net income. É o lucro. Não é sobre o faturamento. Diferente do Brasil. É sobre, olha só, cara. É sobre a sua renda líquida, o seu net income, ou seja, o seu lucro. E digamos que dentro dos 800 mil, em tese, no exemplo, o seu salário já foi pago. Digamos, o seu salário, o salário do seu sócio já foram pagos. E toda a demanda para se conquistar 1 milhão, ela ficou dentro de 800 mil, incluindo o seu próprio salário. Ou seja, a empresa, ela honrou todos os seus pagamentos, ela pagou o salário dos seus shareholders e você tem ali o net income. A tributação incide sobre ela, onde que a menor parte, que é o tributo, fica para o governo. A esfera federal, a esfera estadual retém o tributo e a maior parte desse lucro é nossa. Ou seja, é aquele percentual muito maior que ficou à nossa disposição, literalmente. Então, nós costumamos dizer que pagar imposto de renda não inviabiliza nenhum negócio, nenhuma empresa, pois você é taxado na sua renda líquida, no seu lucro, propriamente dito. Vejamos, quando eu mencionei que há uma perda, nós identificamos muitas perdas de oportunidades. Por quê? A partir do momento que você constitui a sua empresa, toda a receita, quer seja principalmente em cash, ela é depositada na conta da empresa. Naturalmente, depósitos em cheque e no cartão já vão diretamente para a conta da empresa. Mas eu pontuo o cash.
aquele que erroneamente imagina que não depositar o cash ele estará ganhando, lucrando com isso. É um erro Gritante. primário, gritante. É um erro gritante. É não saber o poder que aquele cash tem no caixa da empresa para que ela mostre, através do seu profit and loss, que ela tem receita, ela tem capacidade de angariamento de receita. Pois bem, neste angariamento de receita, quando você tem uma margem interessante de lucro e que incide o tributo, consideremos 3 anos consecutivos em que a empresa apresentou uma margem de lucro, digamos, na ordem aí de 15, 20, 30%, que é possível se ter uma margem de lucro de 30%. A gente trabalha essa realidade desses números. Diante de uma instituição financeira, diante de dinheiro do mercado, a juros competitivos, a juros especiais, quando o crédito da pessoa é um crédito alto, você começa a trabalhar o seu negócio sem se descapitalizar, a sua empresa continua gerando o seu profit, o seu loss naturalmente estará vindo dentro das despesas as despesas e o custo. Pois bem, você se torna uma empresa atrativa para o mercado. Sim. As instituições financeiras que têm dinheiro a ser emprestado a percentuais muito interessantes, esse dinheiro vem para a estrutura da sua empresa. Olha aí. Você pode dobrar a sua estrutura de prestação de serviço com dinheiro do mercado sem se descapitalizar. Sim. Agora isso não se trata de uma fórmula mágica ou de uma bola de cristal para se entender isso. Esta é a linguagem dos negócios. Sim. É dinheiro que gera dinheiro. Ou seja, a receita que a empresa vai adquirindo, vai auferindo, ela pode se estruturar financeiramente e ter o mercado para capitalizá-la. Eu vou mencionar um exemplo de um cliente que, por ele não ter um cash flow, por ele não ter um histórico de declaração de impostos condizentes com a realidade que ele tinha e que era uma condição que lhe dava lucratividade, ele não pôde pegar um contrato de 9 milhões de dólares porque ele não tinha cash flow. Ou seja, ele não poderia bancar as equipes de trabalho por 2 meses em virtude da força desse contrato. Sim. Ele literalmente perdeu deixou de ganhar, não perdeu. Deixou de ganhar um contrato de 9 milhões de dólares porque ele não tinha cash flow. De repente, no background dele ali, ele até teria condição de... Mas não mostrou. Exatamente, mas se Ele não não comprovou, né, a palavra não vale, né? Não vale. Esse gancho que o Jenner falou, eu acho que é muito cultural, porque e graças a Deus está mudando, porque agora o brasileiro, o imigrante, pelo menos o pessoal mais velho, né, que está aqui, começou a mudar a realidade. Aí o cara a pessoa falando, mas eu preciso comprar uma casa. Aí que ele cai em si. Sim. Mas Daniel, como é que eu faço para comprar um imóvel? Você precisa mostrar o que você ganha. Sim. Mas eu sempre escondia, como é que Sempre, faz? é verdade. Então você não vai comprar o seu imóvel. Aí a pessoa, nossa, mas então eu estava fazendo errado. Exatamente reflete no que o Jenner falou no lado empresarial. Então às vezes a gente prepara as pessoas para comprar um imóvel e acontece, então nós vamos ter que começar do zero, meu amigo. Nós vamos começar esse ano, declarar o seu cash, que o Jenner falou, vamos declarar todas as suas receitas, vai se pagar o imposto devido, claro, mas você vai poder você vai se qualificar para comprar o seu Se imóvel do beneficiar, sonho. né? Pode falar. Falando sobre esse processo, Jennifer, dessa área de imposto, a gente percebe que esse é o momento agora, né? Vocês estão no momento de declaração, né? Acho que até o final de abril, 18, né? Terminou agora. Terminou, né? Dia 18 de maio. 18 de abril. Então, a gente percebe, 18 de abril. a gente percebe que muitos empresários nesse momento, eles querem pegar tudo que pode de despesa e comprar tudo nesse momento para jogar na declaração. O que você orienta esses empreendedores, esses empresários, para que possa fazer algo diferente? Por que tem que fazer isso agora, né? E jogar 1 milhão de coisas para despesa? Na verdade não é agora. O ano fiscal a gente fecha 31 de 31 dezembro. de dezembro, isso. Mas eu entendi o que você falou. isso aí. O Jenner vai dar uma aula aí para nós.
Eu diria que o primeiro passo é encontrar um contador. É você eleger um contador, que é aquele profissional que tem a condição técnica para poder dar as orientações à luz da proteção da empresa, porque o nosso negócio, as nossas empresas precisam de proteção para que todo aquele esforço ele não seja, vamos dizer assim, inútil, ele seja ineficiente. A partir do momento que você eleger um contador para que te assessore, daí passa-se a mudar a filosofia de visão de negócio, onde a realidade do negócio, a realidade da saúde da empresa hoje está voltada para o que chamamos de estratégias. As estratégias, elas estão dentro dos projetos. E quando você estabelece a sua empresa e projeta projetos, faz aquela projeção de projetos e nutre esses projetos com estratégia, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Uma das estratégias, um projeto de expansão, uma estratégia que nós adotamos é a filtragem da receita. As receitas têm essas 3 origens: cheque, cartão e o cash. Ainda se tem muito cash fluindo no mercado. O trabalho dessa receita, ela acompanha a realidade das despesas e do custo que a empresa tem, onde a optimização de despesas e custo está a estratégia para que se tenha o lucro adequado à realidade de investimento da empresa. Ou seja, fazer determinadas compras sem a visão do projeto nas suas estratégias, você cria despesas desnecessárias, você provoca custos ineficientes e você bate frontalmente contra a saúde do negócio. E diga-se de passagem que hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje, nessa geração pós-moderna, não se pode perder tempo e dar tiro no pé com negócios. Porque vejamos o cenário que nós estamos hoje. Primeiro, estamos inseridos na comunidade americana, a primeira potência mundial. Nós estamos vivendo hoje a realidade de um mercado exigente, imprevisível, um mercado que requer a ferramenta da criatividade e da inovação para existir. Hoje, as nossas fronteiras, elas foram encurtadas. Hoje nós falamos com Europa, Oceania, Brasil, como que se falando dentro do seu quintal. Sim. Hoje as fronteiras já foram encurtadas. E não se pode hoje perder tempo com a ineficiência de projetos corporativos. Vou dar um exemplo voltando ao cash, que é o fantasma na vida de muitos empreendedores. O cash é uma ferramenta estratégica para que ele trabalhe à disposição do negócio e atraia mais recursos. Vou dar um exemplo da nossa realidade. A JJD Tech Center deposita 100% de todo o cash da nossa receita. A gente tem que dar exemplo. Olha aí. Eu e o Daniel, nós, no início da nossa sociedade, elencamos alguns pontos estratégicos na estrutura da nossa empresa e temos preservado isso até hoje. 100% de toda a receita em cash que a JJD recebe vai para a conta da empresa. Porque nós queremos o dinheiro trabalhando para nós. Queremos que as nossas declarações de impostos, a nossa filosofia corporativa, ela abra portas no mercado para que o dinheiro do mercado trabalhe a nosso favor, a fim de que a nossa estrutura seja sustentada com segurança e a diminuição de risco. Porque a diminuição de risco, ela precisa ser foco dentro das estratégias, dentro dos projetos de expansão. E na medida que a gente vai diminuindo os liabilities, diminuindo os riscos, obviamente vai se expandindo, porque o mercado hoje, ele se provou ser um mercado altamente fértil. Nós estamos saindo de uma situação pandêmica. Sim. O mundo inteiro teve uma nova guinada para a jornada virtual. Exato. Em que tivemos o privilégio, fruto de planejamentos nossos, em que a plataforma digital, que para muitos se tornou algo inovador e desafiador,
humildemente nós dizemos que já estávamos acostumados a ela desde 2014. Uau! Toda a nossa plataforma já estava desenhada no virtual desde 2014. Quando nos deparamos com a pandemia e a realidade de lidar com o virtual já era algo recorrente na nossa filosofia de trabalho. Um gancho importante, o Jenner comentou, só concluindo, a gente tem um sistema todo eletrônico para submeter as declarações individuais e corporativas desde o primeiro ano. E é um custo muito pesado, alto, né? muito pesado. E a gente vê no mercado muitos contadores falam, mas por que eu vou gastar essa quantia? Eu vou submeter essa declaração por correio. Eu pago $10. Ok, e a gente sempre insistindo naquilo, não, mas tem que ter nessa facilidade, Jenner e tal. Na pandemia, eu olhei para ele e falei, bom, o nosso investimento valeu. Olha aí, ó. As declarações submetidas por correio na pandemia estavam levando 1 ano e meio para ser processadas. Então vinham clientes comigo, Daniel, meu contador mandou minha declaração há 1 ano e pouco, eu não recebi carta de cobrança, o que aconteceu? Falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Falei, foi por correio? Falei, boa sorte. Não sei quando que ela vai ser. Aguarda mais um pouquinho. Aguarda mais um pouquinho. Então a nossa, no dia que a gente manda, no mesmo minuto está na mão do governo. Uau. Então você vê o que o Jenner falou, a importância do cash tá ali, de você investir. E nesse momento, bom, valeu a pena investir nesse produto. Né? Agora, uma pergunta aqui, né? O Jenner estava comentando aqui. E me veio a mente aqui, né? Porque dia 18 agora, não foi? Mês passado agora encerrou o prazo de esse mês de declaração. abril. Desse mês agora, Esse né? mês de Abril individual, agora. né? Individual. E de algumas empresas também. Ok, aí vamos lá. A pergunta é a seguinte: caso a pessoa que esteja nos acompanhando, né? Poxa, passou o período. Como que essa pessoa pode fazer? Ela tem alguma corretiva ali? Eu tenho que esperar o próximo ano? Não. Qual é o procedimento? Pode se submeter a qualquer momento, lógico que vai ter multas, penalidades. Sim. Se ele tiver um imposto devido, vai correr uns juros. É um juro pesado, a gente sabe que o governo trabalha com juros diários. Uhum. Eu sempre falo, é um dos juros um pouco abusivo nesse país, é do IRS. Mas a gente não tem como mudar isso. Então, assim, a qualquer momento, hoje mesmo fui abordado por várias pessoas, Daniel, e agora? Perdi? Falei, não, a gente vai submeter a qualquer momento, só que você precisa aguardar aí, né, um pouquinho de multa, penalidades e juros. Perfeito. Pessoal, então, pra gente encerrar aqui, né, nosso bate-papo, quero desde já agradecer, tá bom, a presença de vocês, a oportunidade de vocês, né, ter tirado esse tempo aqui com a gente. Nós estamos aqui na feira aqui também, na feira, terceira feira de empreendedores, né, da nossa comunidade brasileira. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês deixassem aí uma palavra, né, de encerramento aqui, mas de orientação para nossa comunidade, para aquelas pessoas que já começaram a ouvir alguma coisa, aprender alguma coisa aqui, ok? Com vocês, né? Mas que de repente ainda precise ali de, sabe, um algo a mais ali. Eu gostaria que vocês deixassem essa palavra aí de encorajamento para essas pessoas aí, por favor. Eu acredito que quando se fala em empreendimento, não se diz respeito exclusivamente à parte corporativa, mecânica de uma atividade remunerada. Vem no bolo, vem no bojo, faz parte desse bolo, sonhos, objetivos pessoais para alcançar uma autonomia financeira, alcançar a possibilidade de ganhos que garanta a aposentadoria. Então, é um bolo, é um conjunto de emoções, razão, estratégia, plano e atualidade. O que a gente poderia dizer como algo que motivasse é fazer as coisas com ética. Boa. Porque a ética vem para acrescentar em todas as áreas da nossa vida. Exato. Quer seja na área familiar, na área acadêmica, na área religiosa, na área social. Enfim, ética, eu diria ser a chancela. Porque se tem competência e não tem ética, essa competência será questionada. Se tem eficiência mecânica sem ética, é uma eficiência que é ela por ela, sem essência. Ou seja, quando nós associamos a ética a princípios que são fundamentais para a construção, para a atualização, para a transformação de processos
e processos não só empresariais, mas processos internos da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de quem nós somos nos negócios, em casa, na igreja, na rua, enfim. Eu diria que não abra mão da ética nunca. E em se tratar com dinheiro, trate com ética. Em se tratar dos impostos, trate com ética. Em dar resposta a esta nação, a esse país que nos acolheu, que nos recebeu como imigrantes e que tem nos proporcionado as ferramentas necessárias para que alcancemos os nossos sonhos corporativos, empresariais, lidemos isso com ética. Eu creio que aquele que preserva a ética em todos os seus, vamos dizer assim, em todos os seus caminhos, em todas as suas ações, ele nunca perde, ele sempre ganha, ele sempre amplia, ele se torna elemento motivador para muitos que estão à sua volta. Eu diria, jamais abandone a ética e trabalhe em função do aprimoramento da sua ética, e eu tenho certeza que os resultados serão muito satisfatórios. Com certeza. Muito bom. Então, primeiro eu queria agradecer ao Cláudio e ao Pedro. O trabalho de vocês fantástico. Você sincero, eu não conhecia. Então, o papo foi muito bom. Uma conversa tranquila, descontraída. Eu acredito que a gente ajudou muito aí o pessoal, os seus ouvintes. E a gente quer colocar, lógico, a nossa empresa à disposição. Como eu troquei uma ideia com o Cláudio em off, falei, a nossa empresa perde tempo. Porque eu escuto muito isso das pessoas. Pô, Daniel, você é o primeiro contador que eu consegui ficar meia hora conversando. Eu era 5 minutos, ou por telefone, 2 minutos. E outra coisa, ele conversava comigo trabalhando no computador, ele não olhava pro meu olho. Juro por Deus, Cláudio, você me falou isso também. Então eu falei, graças a Deus, o nosso trabalho é diferenciado. E as pessoas sentam na minha cadeira, eles relaxam, falam, nossa, Daniel, eu precisava escutar isso. Então quero deixar esse recado para você que não conhece a JJD, tem esse tempo, a gente pode marcar qualquer tipo de apontamento com você, esclarecer todas as suas dúvidas, e com aqui nessa empresa você vai ter o tempo necessário para entender essa estrutura, esse país, como é que isso aqui funciona. Tá, mas muito obrigado. Deixa aí um telefone de contato de vocês. Com certeza. Qual o Contato telefone? central, nós temos 2 escritórios, né, em Peabody, o nosso central, a JJD Tech Center na 101 Main Street em Peabody, e o telefone central de lá é 978 88220009. É porque eu tô no outro escritório, tem outro telefone. Vocês têm alguma página no Instagram, alguma coisa Sim, na internet? Instagram, estamos nas redes, o Instagram e no Facebook. E o nosso site também, que a gente está divulgando muito, tem todos os nossos trabalhos ali. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer a vocês, né? E como o pastor falou, o pastor Jenny, né? Falou sobre a ética, né, Paulinho? E é uma das coisas que, quando eu estava falando com eles, é uma das coisas que a gente preserva muito aqui no Conexão, que é a nossa ética nas parcerias, né? Sim, é a transparência, né? Então é uma das coisas que a gente bate muito forte nos relacionamentos, para que a gente possa entender e fazer as pessoas entender que tudo isso é porque a gente tem temor e respeito a Deus, né? Então, quando a gente segue nesse caminho, a gente percebe que a gente vai para o caminho correto. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela informação que vocês aqui puderam dar para a comunidade brasileira. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir, né, vão ser muito beneficiadas. Parabéns mais uma vez, muito obrigado pela disposição de vocês. Show de bola. O prazer é todo nosso. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo tempo de vocês também em nos ouvir, em fazer essas provocações. E a JJD Tech Center está aqui para contribuir com aquilo que sabe, com aquilo que faz, com aquilo que tem aprendido, e temos aprendido muito com os nossos clientes. E é um prazer muito grande estarmos aqui. Sucesso a todos. Fica aí, queridos, mais um Conexão Empresarial, mais um podcast aqui com essa empresa TJD